Oi pessoal, mais um vídeo nosso no ar, dessa vez para falar de um adjetivo que eu tenho certeza que você já usou para se referir a algo ou alguém. Tipo assim, fala sério, aquela pessoa é muito alienada. Ou ainda, se eu fosse você, não compraria aquela moto porque é alienada. São muitos os usos, mas há um debate sobre um conceito de alienação que nos interessa muito. Ele se refere a uma sensação de estranhamento da sociedade, grupo, cultura ou de um individual que as pessoas comumente experimentam quando vivem em sociedades industriais complexas, em particular nas grandes cidades. A alienação evoca experiências como a da despersonalização diante da burocracia, sensações de impotência para influir nos eventos e processos sociais e um senso de falta de coesão nas vidas pessoais. O conceito de alienação, considerado hoje como um dos conceitos centrais do marxismo e amplamente usado tanto por marxistas como por não marxistas, só entrou para os dicionários de filosofia na segunda metade do século XX. Antes, porém, era considerado como um importante termo filosófico e foi muito usado, mesmo fora da filosofia, na vida cotidiana, no sentido de afastamento de antigos amigos ou companheiros, na teoria econômica e no direito, como termo para designar a transferência da propriedade de uma pessoa para outra, em caso de compra e venda, roubo, doação, e na medicina e na psiquiatria, como nome para o desvio da normalidade, a insanidade. E antes de se ter desenvolvido como um conceito metafilosófico revolucionário por Marx, foi usado como um conceito filosófico por Rousseau. A oposição estabelecida por ele entre o homem natural e o homem social pode ser comparada com a oposição entre o homem não alienado e o homem autoalienado. Da mesma forma, o projeto russoniano de superação da contradição entre a vontade geral e a vontade particular pode ser considerado como um programa para a abolição da alienação. Mas apesar de todos os precursores, a verdadeira história filosófica da alienação começa com Hegel. Embora a ideia de alienação sob o nome de positividade surja nos primeiros escritos de Hegel, seu desenvolvimento explícito como termo filosófico tem início na fenomenologia do espírito. Em Hegel, a ideia absoluta de espírito absoluto, que para ele é a única realidade, é um eu dinâmico, envolvido em um processo circular de alienação e desalienação. Torna-se alienado de si mesmo na natureza e volta de sua autoalienação no espírito finito, o homem. A autoalienação e a desalienação são, dessa maneira, a forma de existência do ser do absoluto. Na medida em que o homem é um ser natural, o homem é um espírito alienado de si, mas na medida em que é um ser histórico, capaz de conseguir um conhecimento adequado do absoluto, o que significa também conhecer a natureza e a si mesmo, o homem é capaz de se tornar um ser desalienado. Assim, a estrutura básica do homem também pode ser descrita como autoalienação ou alienação de si e desalienação. Há um outro sentido no qual a alienação pode ser atribuída ao homem. É uma característica essencial do espírito finito. O homem produzir coisas, expressar-se em objetos, objetificar-se em coisas físicas, instituições sociais e produtos culturais. E toda objetificação é necessariamente um exemplo de alienação. Os objetos produzidos tornam-se alheios ao produtor. A alienação, nesse sentido, só pode ser superada no sentido de ser conhecida de maneira adequada. No terceiro manuscrito, Marx acompanha Hegel por ter considerado, abre aspas, a autocriação do homem como um processo, a objetificação como a perda do objeto, como a alienação e transcendência dessa alienação, fecha aspas. Mas ele critica Hegel por ter identificado a objetificação como a alienação e por ter considerado o homem como autoconsciência e a alienação do homem como a alienação de sua consciência. Para Marx, a alienação é um processo histórico, por meio do qual os seres humanos vieram sucessivamente a se afastar da natureza e dos produtos de sua atividade, bens, capitais, instituições sociais e cultura, que a partir de então se impõe às gerações posteriores como uma força independente, coisificada, ou seja, uma realidade alienada. Ainda, segundo Marx, o egoísmo humano é um produto do trabalho alienado, tal como também
o é a propriedade privada, que não se fundamentava numa relação coletiva dos seres humanos com a natureza. Daí, nenhum desses pode representar características duradouras dos seres humanos e das suas vidas em comum, sendo produtos apenas de sociedade de classes. A abolição do trabalho alienado significa que o trabalho poderá adquirir seu autêntico caráter humano. Nas sociedades capitalistas, a produção de mercadorias através do trabalho assalariado adquire a sua forma mais hipertrofiada. O trabalho torna-se radicalmente alienado. Primeiro, o trabalho enquanto mais uma mercadoria no processo social capitalista aliena os operários de seu produto, que não lhes pertence. Em seguida, o próprio trabalho, pois que passa a ser apenas um meio de sobrevivência, algo que lhe é forçado a fim de poderem viver de si próprios, pois em sua atividade não é deles mesmos, resultando em um sentimento de autoincompatibilidade das outras pessoas com as quais trabalha, pois que cada uma está lá vendendo isoladamente a sua força de trabalho como uma mercadoria e de fonte originária dos produtos sobre os quais realiza o seu trabalho, a natureza. Marx defendeu que o homem aliena parte de si, mesmo na forma de Deus, como também aliena outros produtos de sua atividade espiritual na forma de filosofia, senso comum, arte, moral, aliena os produtos de sua atividade econômica na forma da mercadoria, do dinheiro, do capital, aliena os produtos da sua atividade social na forma do Estado, do direito, das instituições sociais. Há muitas formas nas quais o homem aliena de si mesmo os produtos de sua atividade e faz dele um mundo de objetos separados, independente e poderoso, com o qual se relaciona como um escravo impotente e dependente. Mas o homem só aliena de si mesmo seus próprios produtos, como também se aliena a si próprio da atividade mesma pela qual esses produtos são criados, da natureza na qual ele vive e dos outros homens. Todos esses tipos de alienação são, em última análise, a mesma coisa. São aspectos diferentes ou formas da alienação do homem, formas diferentes da alienação que se produzem entre o homem e a sua essência, ou a sua natureza humana, entre o homem e a sua humanidade. A constatação da alienação como um processo histórico que indivíduos e sociedades estão construindo funde-se e, em seguida, com a política da emancipação humana pelo comunismo, em cuja sociedade futura Marx projetou abre aspas mais uma vez, retorno completo do próprio homem como um ser social, isto é, humano, um retorno tornado consciente e alcançado dentro de toda a riqueza do desenvolvimento anterior, fecha aspas. A história é assim, a simultânea perda dos seus seres humanos em seus próprios produtos e a sua posterior recuperação de si próprios. Um processo real que Hegel havia simplesmente percebido da maneira mistificada. Na teoria de Marx sobre a história, as forças de produção em desenvolvimento, o conteúdo superam progressivamente suas relações, as formas numa série de modos históricos de produção, como realização desse processo, como a formação social do capitalismo, abre aspas, a pré-história da sociedade humana congruentemente se encerra. Marx assume que a essência ou gênero de ser da humanidade é, ao contrário do que acontece com os animais, inerentemente sociável e cooperativa. E, além disso, sustenta que o trabalho também deveria ter um caráter comunal, como a vida produtiva e criativa da espécie como um todo, em sua necessária apropriação da natureza. Para ele, portanto, a organização da produção de bens em grande escala e o contrato de trabalho assalariado individualista das primeiras fábricas capitalistas de sua época constituíram uma paródia grotesca do caráter do gênero humano que o trabalho deveria ter se fosse organizado de modo realmente congruente com a assumida natureza do homem. A alienação é, assim, um conceito crítico, usado como um instrumento de mensuração para aferir os custos humanos da civilização capitalista. É grande a controvérsia sobre a viabilidade da desalienação. Os existencialistas apontaram que, se a alienação podia ser exacerbada sobre a produção capitalista, ela era basicamente sintomática de algo perene na condição social natural humana. Marx pensou que a alienação econômica era a base de todos os outros aspectos, de forma que a supressão da propriedade privada marcaria o fim da expropriação pelos capitalistas e daí o fim de todas as alienações. A questão de até que ponto a alienação pode ser, em última análise, eliminada, depende da viabilidade de se abolir a divisão do trabalho numa sociedade complexa. Em
A ideologia alemã, Marx prevê sua abolição sobre o comunismo, que também elimina a distinção entre trabalho físico e mental. Dessa forma, surgiria o ser humano universal, capaz de, abre aspas, mais uma vez, caçar de manhã, pescar de tarde, cuidar do gado antes do anoitecer e fazer crítica após o jantar, sem jamais se tornar caçador, pescador, pastor ou crítico. Mais tarde, no Grundrisse e no Capital, de forma mais cautelosa, Marx afirma que em qualquer sociedade, mesmo uma sociedade socialista, a natureza como reino da necessidade não pode ser eliminada, nem tampouco a superintendência, a coordenação e a regulamentação do trabalho. Em suma, há que existir algum tipo de divisão do trabalho e, portanto, de alienação. De acordo com essa concepção, não é possível eliminar toda a alienação, mas pode-se criar uma sociedade basicamente não alienada que estimule o desenvolvimento de indivíduos não autoalienados, realmente humanos. É possível criar um sistema social que seja favorável ao desenvolvimento de pessoas desalienadas, mas não é possível organizar uma sociedade que produzisse automaticamente tais pessoas. O indivíduo só se pode transformar num ser não alienado, livre, criativo, por meio da sua própria atividade. Mas não só a desalienação não pode ser reduzida, a desalienação da sociedade, como essa, por sua vez, não pode ser concebida simplesmente como uma mudança na organização da economia que será seguida automaticamente por uma mudança em todos os outros aspectos da vida humana. Longe de ser um dado eterno da vida social, a divisão da sociedade em esferas mutuamente dependentes e conflitantes, economia, política, direito, artes, moral, religião e etc., e a predominância da esfera econômica são, segundo Marx, características de uma sociedade alienada. A desalienação da própria sociedade é, portanto, impossível sem a abolição da alienação que as diferentes atividades humanas guardam uma das outras. Igualmente, o problema da desalienação da vida econômica não pode ser resolvido pela simples abolição da propriedade privada. A transformação desta em propriedade estatal não introduz uma transformação essencial na situação do trabalhador ou do produtor. A desalienação da vida econômica também exige a abolição da propriedade estatal como sua transformação em propriedade social real. Isso só pode se realizar com a organização solidária da totalidade da vida social, com base na autogestão dos produtores imediatos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente termina com o desafio de lutar para construir uma sociedade não alienada, que forma pessoas humanas, solidárias, conscientes das suas potencialidades e do seu lugar no mundo. É possível. Até a próxima!